Aranã, Saravá, bom dia, né? Agora sim, bom dia, eu não sei o horário que vocês vão assistir esse vídeo, então, de qualquer forma, nossa boa tarde para quem é de boa tarde, nossa boa noite para quem é de boa noite. Hoje é terça-feira, nós estamos ainda num processo de distanciamento social, né? Vendo aí as coisas acontecendo, hoje no atual cenário planetário, com mais de 330 mil mortes. Não é um número simples, também não pode ser entendida como uma simples gripezinha, e nós ficamos, né, sensibilizados, principalmente com as dores daqueles, né, que tiveram que despedir, né, dos seus entes queridos. Isso não é diferente para nenhum de nós, em qualquer parte do planeta. Acredito que seja algo que está sendo aí, está envolvendo, né, a todos os cidadãos planetários, indistintamente se é pobre, se é rico, se é culto, se é inculto, se é analfabeto, se é acadêmico, se é doutor, ou seja, não existe distinção para a atual circunstância ou comoção social que nós estamos vivenciando ainda nesse processo, esperando, né, que as nossas autoridades possam aí definir qual é o melhor caminho para que a gente possa retomar, né, as atividades, não vou dizer normais, mas cotidianas que desempenhávamos, né, antes de todo esse processo. Nós estamos aqui em Belo Horizonte, né, capital de Minas Gerais, falando diretamente do templo, né, do Choupano do Caboclo Cobra Coral, aqui do tão conhecido AUEA. Né, para aqueles que não me conhecem, eu sou Marachitã e já dirijo essa instituição há mais de 20 anos. Bom, hoje nós vamos responder a mais uma pergunta do quadro Pergunte ao Sacerdote. Vamos ver, né, qual a pergunta que está me respondendo hoje. A pergunta é do Cassiano Reis, Jundiaí, São Paulo. Ele pergunta aqui: gostaria de saber qual é a doutrina ensinada e praticada no OEA, se é umbanda esotérica ou iniciática. Cassiano Reis, Jundiaí, São Paulo. Ô Cassiano, primeiramente, obrigado, tá, pela sua pergunta. É uma pergunta que eu acredito que muitos gostariam de fazer, ou de fazê-la, né, nesse momento, já que a nossa instituição já existe, como eu disse no início da nossa apresentação, há 20 anos, e hoje ninguém mais pode dizer que não conhece o OEA, principalmente se for um seguidor da Umbanda Esotérica. E eu acho que essa é uma pergunta muito pertinente, e nós temos, né, essa responsabilidade de responder isso a todos vocês aí que nos acompanham, seja de forma direta ou indireta. Só que para a gente responder nessa pergunta, o ensejo nos oportuniza primeiro falar um pouquinho do nosso histórico. Né? Eu já estou na Umbanda há mais de 30 anos, e durante esse aprendizado, tirando os 6 primeiros meses, né, que fiquei na Umbanda Popular, os outros todos são dentro da própria Umbanda, que nós chamamos de esotérica. E aí eu queria pontuar e abrir aspas. Quando você nos pergunta se nós praticamos, que a doutrina que é praticada no OEA é da Umbanda esotérica ou Umbanda iniciática, eu vou dizer que ela é um misto das duas. E por que eu te pedi a permissão para explicar? Porque nós iniciamos, né, os nossos primeiros 11 anos iniciáticos, foi ao lado do mestre Cariumá, ou seja, do Jairo Milton Pinto, né, que dirigiu uma instituição aqui em Belo Horizonte chamada Tua 2, em homenagem à Tua 1, que era lá de Itacuruçá, do saudoso mestre Iapacani. E o pai Jário, né, quando deu nome a essa instituição, ele queria, de fato, homenagear, né, todo o trabalho do velho mato, e isso lá para os idos de, salvo engano, 1970, 71, ele começou esse trabalho aqui em Belo Horizonte. Nós, né, o conhecemos durante 11 anos, e durante 11 anos nós praticamos Umbanda esotérica, na concepção literal da palavra. Ou seja, tudo que nós aprendemos com o mestre Cariumá foi baseado naquilo que ele tinha aprendido com o mestre Iapacani, com Odolfo da Mata e Silva, lá em Itacuruçá, no Rio de Janeiro. Então, nós tivemos esse período de convivência com o mestre Cariumá. E no finalzinho, antes dele mudar ou migrar, né, para a cidade de Ouro Branco, ele já estava mais idoso e já queria sair para o interior para descansar um pouco. Ele se aproximou do mestre Arapiaga. Nós somos testemunha disso. Nós fomos várias vezes em São Paulo junto, né, com
com o mestre Cariumá e com a senhora Iassuara. Inclusive, uma das vezes, eu até ajudei a carregar uns quadros, né, que a mamãe Elza havia pintado e que queria dar de presente, né, para o mestre Arapiaga. Eu não sei se ele tem esse quadro, né, se a esposa atual, a viva ainda, né, a sacerdotisa Ara Maracier, ainda possui, mas foi um período que nós visitamos, né, o tempo glorioso da Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino, e nós presenciamos essa aproximação do mestre Cariumá com o mestre Arapiaga, e ele fez essa modificação, inclusive no santuário. Ele tinha a placa circular, aquela que é muito conhecida como original da Umbanda Esotérica, e aí ele fez essa adaptação junto com o mestre Arapiaga, e nós vivenciamos isso, inclusive a doutrina do Tríplice Caminho. Nós começamos a beber nessa doutrina, nesse processo de migração, quando o mestre Cariumá, junto com o mestre Arapiaga, começou a modificar as coisas aqui em Belo Horizonte. E logo em seguida o mestre mudou, indo para Ouro Branco, deixando o comando, né, do grupo aqui comigo. E nesse período nós também nos vinculamos ao mestre Arapiaga na Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino, e aí sim vivenciamos os aspectos, né, da Umbanda Iniciática, já com a envolvência do Tríplice Caminho. Então, para responder a sua pergunta, nós temos que fazer todo esse histórico, né, para ficar fácil de você entender que hoje a Choupana ela é híbrida. Ela não pratica exclusivamente, ou como eu costumo chamar, as pessoas não gostam, né, a Umbanda Esotérica Ortodoxa, e nem a Umbanda Iniciática, tal como foi iniciada lá pelo mestre Arapiaga na antiga Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino. Então, hoje a Choupana, ela se remodelou, se ressignificou, ela tem muita coisa da Umbanda Esotérica, tem muita coisa da Umbanda Iniciática, e especificamente a nossa doutrina é a doutrina do Tríplice Caminho, que são os fundamentos, né, que foram passados, né, pelo Caboclo das Sete Espadas, junto com o senhor Batão da Guia. Nosso irmão Guibeira, inclusive, Olavo Soleiro, né, explica isso muito bem em uma das lives dele, mostrando todo esse processo, como é que surgiu a doutrina do Tríplice Caminho. E hoje nós podemos afirmar, sem dúvida alguma, que o AUEA é uma casa híbrida. Ela pratica aquilo que eu aprendi na Umbanda Esotérica, tanto quanto aquilo que eu aprendi na Umbanda Iniciática e doutrina do Tríplice Caminho. Então, a nossa casa tem essa característica. E talvez seja por isso que o nosso espaço, o nosso templo, a nossa forma de argumentar, de expressar aquilo que nós praticamos, seja um pouquinho diferente de outros irmãos, que embora sejamos irmãos de iniciação, irmãos iniciáticos, possui aí uma pegada, um toque, né, um diálogo um pouquinho diferente. Bom, é isso. Cassianos Reis, de Jundiaí, São Paulo, né, que nos pergunta aí o que nós praticamos. Eu espero que com essa pergunta a gente possa ter esclarecido, não só vocês, como a muitos outros que, como eu disse, talvez tenham essa curiosidade também de saber o que está por trás do AUEA. No mais, nosso muito obrigado mais uma vez por nos oportunizar a resposta, e como eu costumo sempre dizer, minhas vibrações serenas, né, na mente e no coração, e nos vemos em breve. Aranóia.